Olá! Quem nunca se perguntou como é que um remédio para dor de cabeça sabe exatamente onde está doendo? Ou então, como um antibiótico consegue identificar direitinho qual bactéria ele precisa atacar? Parece até mágica, não é verdade? Mas, na verdade, por trás disso tem uma ciência. E uma ciência fascinante que a gente vai desvendar juntos agora. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. Como pode uma substância, um fármaco que se espalha pelo nosso corpo todo, conseguir ter um efeito tão, mas tão específico? A resposta para isso, olha, está numa espécie de dança molecular, uma coreografia de uma precisão incrível. E para a gente entender essa precisão toda, a gente precisa conhecer uma área da ciência chamada farmacodinâmica. O nome pode até assustar um pouco, parecer complicado, mas a ideia por trás dele é justamente a chave para responder a nossa pergunta lá do início. De um jeito bem simples, a farmacodinâmica estuda os efeitos de um remédio no nosso organismo. O foco aqui não é o caminho que o corpo faz com o remédio, mas sim o que o remédio faz com o corpo. É a história da ação e do efeito. E essa história toda começa com um encontro muito específico. É isso mesmo, os fármacos não saem por aí agindo de qualquer jeito. Eles são, na verdade, projetados para encontrar e interagir com alvos moleculares específicos no nosso corpo. E olha, os principais alvos dessa busca são chamados receptores. Para facilitar o entendimento, vamos usar uma analogia que é clássica e funciona super bem, a da chave e da fechadura. Então, imagine que cada célula do nosso corpo tem milhares de fechaduras minúsculas, espalhadas na superfície ou até lá dentro. E cada uma dessas fechaduras tem um formato único e controla uma função específica da célula. No jargão científico, essas fechaduras são os receptores. Em geral, são proteínas que funcionam como antenas, recebendo sinais químicos de fora da célula e traduzindo isso em uma ação lá dentro. Então, quando um fármaco se liga a um receptor, ele está basicamente destrancando uma função celular. E claro, não existe um tipo só de fechadura, né? Como a gente vê aqui na imagem, existem pelo menos 4 grandes famílias de receptores. Os canais iônicos, ali em A, são tipo portões que abrem e fecham bem rápido. Os acoplados à proteína G, B, esses são os mais comuns e eles ativam toda uma cascata de sinais. Já os ligados à enzima C controlam processos mais demorados, como o crescimento da célula. E por fim, os intracelulares D, que ficam lá dentro da célula, só esperando as moléculas certas que conseguem atravessar a barreira. Bom, se os receptores são as fechaduras, então os fármacos só podem ser as chaves. Eles são desenhados quimicamente, sabe? Para terem o formato exato que encaixa numa fechadura específica. E o mais importante, ignorando todas as outras. É essa especificidade, esse encaixe perfeito, que explica como um remédio consegue atuar no lugar certo. E agora vem a parte mais legal. Nem toda chave que entra na fechadura faz a mesma coisa. Existem basicamente 2 tipos de chaves, e elas têm funções completamente opostas. De um lado, os agonistas. Do outro, os antagonistas. Pensa comigo, o agonista é a chave perfeita. Ela encaixa, gira e pronto. Ativa a função do receptor, causando um efeito. Já o antagonista, ele é como se fosse uma chave falsa. Ele até encaixa direitinho na fechadura, mas na hora de girar, não vai. E pior, ele fica ali, empacado, impedindo que a chave verdadeira, que pode ser um hormônio do nosso corpo ou outro remédio, consiga entrar e fazer o trabalho dela. Essa imagem aqui ilustra o conceito de um jeito brilhante. Olha só. À esquerda, a gente tem a atividade normal da célula. Aí no meio, chega um fármaco agonista. Se liga aí, aumenta a atividade celular. E à direita, o que acontece? Chega o fármaco antagonista, ocupa o lugar e bloqueia a atividade. Veja bem, ele não desliga a célula, ele só impede que ela seja ativada. E só para deixar a coisa um pouco mais complexa, nem todo agonista é igual. Tem os agonistas totais, que ligam o interruptor na potência máxima. Tem os parciais, que ligam o interruptor só até a metade, sabe? E tem também os inversos, que são curiosíssimos. Eles servem para desligar receptores que, por algum motivo, estavam ligados sozinhos, sem nenhuma chave. Ok, até aqui a gente entendeu como um único fármaco funciona. Mas e quando tomamos mais de um ao mesmo tempo? O que acontece quando várias chaves diferentes tentam usar as fechaduras do corpo simultaneamente? Essa pergunta abre a porta para o mundo das interações medicamentosas. E aqui a história pode ter 2 finais bem diferentes, dependendo de como essas chaves vão interagir entre si. De um lado, a gente tem o sinergismo. É quando 2 fármacos trabalham em equipe, um ajudando o outro. O resultado final é maior do que a soma das partes. É aquela matemática maluca, onde 1 mais 1 é igual a 3.
Do outro lado, tem o antagonismo, que a gente já falou. Aqui, os fármacos competem e o resultado pode ser a anulação total do efeito, ou seja, 1 mais 1 pode ser igual a 0. Isso faz a gente pensar, mas quando que o antagonismo, essa competição, pode ser uma coisa boa? Bom, a resposta, como essa citação sugere, está em situações de emergência. O antagonismo é o princípio por trás dos antídotos que salvam vidas justamente por bloquear os efeitos de uma overdose. A naloxona, por exemplo, é um antagonista clássico. Ela chega e literalmente expulsa a morfina dos receptores opioides, revertendo uma overdose em questão de minutos. O flumazenil faz a mesma coisa com sedativos. São as chaves falsas que chegam para salvar o dia, bloqueando a fechadura e impedindo que a chave perigosa continue fazendo estrago. Mas a cooperação, o sinergismo, também é uma ferramenta poderosíssima. É muito comum, por exemplo, usar 2 antibióticos juntos porque eles são mais fortes do que cada um agindo sozinho. E tem um outro caso genial, que é o do clavulanato. Ele não ataca a bactéria, mas age como um guarda-costas para a amoxicilina, protegendo ela para que ela possa fazer o trabalho dela em paz. No fim das contas, tudo se resume a isso. Desde o formato de uma única molécula até a combinação de vários medicamentos, a farmacodinâmica nos mostra que o efeito de um remédio não é um acaso, não é um acidente. É o resultado de uma série de interações moleculares super precisas, quase uma conversa química entre a chave e a fechadura. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Entender como as chaves que a gente já tem funcionam é só o começo. O grande desafio da medicina moderna é continuar mapeando as incontáveis fechaduras do nosso corpo para, a partir daí, conseguir desenhar chaves cada vez mais inteligentes, mais seguras e mais eficazes. A busca não para.